Olá, sejam todos muito bem-vindos ao quadro Nosso Olhar. E hoje não poderíamos começar de uma maneira diferente, escolhemos uma pessoa aí, fizemos um convite para uma pessoa escolhida a dedo, até pela energia dessa pessoa, e vamos falar um pouquinho sobre CX, né? Acho que um tema bastante importante, e inclusive já entra uma pauta bastante importante, o quanto nós acreditamos que o CX, pelo olhar feminino, ele traz ali uma questão muito empática, né? A mulher, ela é mais empática, a mulher, ela consegue fazer, se colocar muito no lugar do cliente e, com isso, consegue transformar jornadas também em experiências de cliente. E com mais de 25 anos de experiência, hoje o nosso papo é com Mirelle. Mirelle é CCO da Fintech Jeito. E vamos aí escutar um pouquinho e entender um pouco da contribuição da Mirelle nesses 25 anos aí de mercado e como mãe, como mulher, como filha. Eu acho que ela vai ter muita coisa para agregar para o nosso quadro, Nosso Olhar. Fico, assim, muito agradecida por lembrarem de mim, né, por me considerarem para trazer aqui, mas principalmente por a gente poder construir e conversar sobre esse universo tão grande que é o universo feminino e nas suas diversas facetas e diversas nuances que ele tem. Bom, Mi, eu queria que você contasse de uma forma rápida para todo mundo saber quem é Mirelle, né? Acho que é importante, antes da gente entrar nessa pauta de CX, que é o que você domina muito, né? Eu gostaria muito que você contasse a Mirelle pessoa, para que todos já saibam e te conheçam e já consigam entender por que você chegou onde você chegou. Bom, acho que eu vou começar pelas minhas raízes, né? Eu sou nordestina, sou de Recife, moro em São Paulo há 25 anos, tenho 3 filhos, tive 2 casamentos, tenho 2 filhos de um filho do outro. Moro hoje aqui em São Paulo, no interior, né? Já morei na capital, mudei para o interior. Tenho uma família enorme, toda nordestina, muita gente, muito barulho. E sempre fui uma pessoa muito determinada a aprender. Então, apesar de hoje eu estar no mundo de CX, uma curiosidade para começar aqui no podcast é que eu sou formada em veterinária. Nossa, totalmente diferente. E eu exerci veterinária. Ah, exerceu. E eu fui veterinária de zoológico. Eu fiz especialização em felinos silvestres. Meu Deus. Eu fiz parto de leoa. Nossa. Ó, dessa a gente não esperava, Não hein? esperava. Nós somos múltiplas. Somos. E aí depois fui seguindo para o mundo corporativo, né, indústria, startup, e cheguei aqui, mas sempre com esse olhar de muito aprendizado, né, muita vontade de fazer a diferença. Eu não consigo fazer algo que eu não esteja apaixonada, que eu não sinta arrepio, que eu não sinta vontade de fazer. E dá pra ver, viu? Dá pra ver que você tem uma energia que irradia. A gente sente falando com você paixão. A gente estava comentando aqui nos bastidores. A gente estava o tempo todo arrepiada, né? Porque, de fato, a energia bate ali, a gente sente a energia das pessoas, então é muito interessante. E foi, inclusive, o motivo da gente ter trazido, porque a gente queria transpirar essa paixão que você tem, essa paixão que eu tenho por esse mundo também, porque vai mais de uma pauta de corporação, de customer experience. A gente está falando de uma pauta de transformar a forma de atendimento ao cliente, né? E isso você tem que ter muita paixão por pessoas para começar, porque você está facilitando a vida das pessoas. Mi, interessante saber um pouquinho aí, uma pinceladinha só, você tem muita coisa para contar. Mas eu queria já, de antemão, a gente já falar um pouquinho sobre como que você enxerga as características femininas, o que ela pode agregar no mundo de CX? Você percebe que é diferente? Você percebe que ela gera um valor agregado melhor ainda por ser mulher ou não? Enfim, depende de profissional para profissional. O que você acha? Eu acho que tem características femininas que são natas da mulher que ajudam a navegar num cenário hipercomplexo como é o universo de CX. Sim. O universo de CX parte do pressuposto do entendimento do outro. Né? Seja para melhorar um produto, quando eu estou falando de CX mesmo, quando eu estou falando de atendimento, quando eu estou falando de jornada, tudo isso que a gente constrói parte deste lugar de entender o que o outro está falando, e este outro não é único. Né? Nosso público, em qualquer empresa que a gente trabalha, são formados de diversas pessoas, Sim, em diversos contextos, em diversos que querem cenários, experiências diferentes. Que querem experiências diferentes, claro, né? Acho que um ponto que às vezes as pessoas falam assim, Mirelle, tem essa solução. Eu digo, essa solução para que público? Para que situação? Para que contexto?
E acho que a mulher, ela consegue transitar e acolher isso com mais leveza e com mais facilidade, né? Saiu até uma pesquisa na BBC falando que as mulheres, elas têm um percentual a mais de empatia nato, né, do que os homens. Óbvio que tem todas as questões, né, de profundidade da pesquisa, mas enquanto o homem precisa aprender a ser empático, a mulher já nasce isso de uma forma, né, mais estruturada, mais genérica. E acho que outra coisa é que a mulher, ela consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, né, tem o universo, né, a gente estava aqui conversando, né, porque fica com o celular, né, tudo pode acontecer. Sim, sim. Então, mas isso não é sofrido, isso é natural. Claro. A gente consegue chegar numa pessoa, a gente ter totalmente foco nessa pessoa e nessa necessidade. A gente está olhando um dashboard, está olhando ali aquela necessidade, de repente a gente está conversando com alguém de produto, alguém de tecnologia para desenvolver solução. Então, acho que essa multidisciplinaridade, essa navegação que a mulher carrega com ela, é porque a gente é muita, né? Nós somos mães, nós somos, né, filhas, né? Nós somos esposas, etc. Faz com que a gente navegue. E acho que uma outra coisa super importante dentro do mercado de CX é que ele tende a ser uma posição que lidera muitas pessoas, né? Então, a diversidade no mercado de CX, ela precisa ser considerada para que a gente consiga entregar para o nosso público aquilo que ele espera, né? E acho que a mulher, em termos de liderança, principalmente de times grandes, de times complexos, se conectar com diferentes pessoas, ela consegue fazer isso com mais facilidade do que o universo masculino. Isso não quer dizer que o homem não vá fazer. Claro, claro. Mas ele precisa aprender coisas que a mulher, acho que já vem com isso de bagagem, assim, um outro ponto, já puxando, né, um gancho do que você comentou, a área de CX, ela vai funcionar muito bem, né, no que eu acredito, quando você consegue transitar todas as áreas. Porque hoje se tem um erro, né, que se fala, que acha que CX é um saque, que CX você está falando só do atendimento específico de uma parte do atendimento. E o CX, ele não é isso. O CX, ele é desde a pré-venda, pós-venda, a retenção daquele cliente, ele é a jornada completa. Você acredita que o CX, ele passa por todas as áreas da companhia? Você sabe que hoje 80% do meu tempo não é resolvendo problemas do meu time, é fazendo relacionamento com as outras áreas. 80%. Imagino. E isso é algo que me acompanhou desde sempre. Desde que eu sentei na cadeira de cliente, eu entendi que não era ali que eu ia ganhar o jogo. Eu ia ganhar o jogo fazendo as pontes e construindo os processos, os sistemas, para que a gente pudesse beneficiar aqui essa ponta. Porque o CX é o final do processo, sim, né? sim. Tipo, o time de atendimento é o final do processo. Mas tem toda uma cadeia que circula ali. E não é só circular de uma forma processual e organizada. É saber entender como você fala com cada stakeholder, o que é importante para aquele stakeholder, modular a sua linguagem, modular a sua forma. Então, por exemplo, eu fui estudar muito produto, né, para entender como eu falava com o time de produto. Né? Eu fiz curso de o que é um PM, o que é um GPM, né? Tipo, o que é um sprint. Né? Eu passei 15 anos em startup, não sabia o que era isso, mas eu não conseguia conversar. E eu não conseguia saber como priorizar. E eu não sabia entender o que era importante para eles. Então, entender aquele universo é importante para que eu possa navegar aqui dentro do meu. E para poder nutrir mais meu time. Então, 80% do tempo não é fazendo o feijão com arroz aqui dentro de casa, é fazendo essas articulações. E acho que outra coisa importante e bem bacana é que muitas pessoas, quando olham e falam assim de relacionamento interpessoal, as pessoas olham e falam assim, ai, nossa, então é cafezinho. Não é. São conversas estratégicas, são conversas estruturadas. Então, sim, a gente entra muito em conflito, porque a gente tem que priorizar. A gente tem que falar assim, tipo, olha, na tua casinha, né, que é a casinha do outro... Temos um problema. Temos um problema, né? Tipo, e ninguém gosta, né, de tirar o livro, né, tirar o copo daqui e botar aqui na casinha do outro. Pelo menos não no começo, depois digere aquilo ali e vai aceitar. Isso, mas esses são conflitos positivos. Claro, com propósito. Com propósito, né? Mas você tem que entender o que é valor para o outro, para você entrar nessa nuance, para poder você conseguir trazer isso de uma forma produtiva. Claro. Então, as mulheres, elas às vezes têm dificuldade em enfrentar conflitos. E elas tendem a entender o conflito como uma batalha. Mas o conflito, quando ele é positivo e ele tem um propósito comum, ele é importante para poder, daquela zona de combate ali, virar uma convergência, algo produtivo. Então, eu tive muitos casos ao longo da carreira que eu tive que conquistar, que eu tive que construir um relacionamento, não é algo chegar e fazer. Sim. E a mulher, eu acho que tem essa habilidade de se adequar. Não conquistar na força, ela vai conquistando realmente com jeito. Com jeito. E vai andando, e vai caminhando, e quando você vê, tá todo mundo envolvido no projeto de uma forma muito natural, né? Isso, e acho que tem o ponto do começo, é que a paixão, você tem que ter muita vontade e propósito. Porque se você tem vontade e propósito, você não vai desistir.
porque tal área não se abriu. Na primeira barreira, né? Porque tem um negócio ali que você não concorda, que aí você vai voltar e falar assim, tá bom, não deu certo aqui, mas como é que eu faço? O que eu vou precisar fazer para dar certo? Claro. E você se retroalimenta. Você fala assim, deixa eu tentar esse jeito, deixa eu tentar esse jeito. Vou contar um caso, só para exemplificar, que eu acho que é legal. Eu estava numa situação e a gente tinha um cliente no atendimento e esse cliente estava, assim, causando geral, sabe? Tipo, ameaçando a galera, tipo, naquele caos, gerando um clima muito ruim. Era na época de telefone, então ele ligava para vários telefones e o time estava super machucado, já com medo de atender o telefone, porque ele estava ameaçando, etc, etc. E eu levava isso para o jurídico. Uma situação totalmente atípica, Totalmente atípica. Que é algo que você tem que sair fora da caixa, né? São públicos, né? Claro. Tipo, públicos grandes acontecem de tudo. Sim. Enfim, aí levei a situação para o jurídico, levei não sei o que, pedindo ajuda, né? Tipo, eu precisava fazer alguma coisa, não sabia o que era, tarará, tarará, tarará. E ninguém me escutava. E o time aqui sofrendo. E eu sem saber o que fazer. Aí eu cheguei na reunião de board, eu falei, gente, eu quero 5 minutos aqui com vocês. A pessoa, tá, não sei o quê. Aí eu peguei, conectei o telefone e gravei peguei a ligação e coloquei lá para todo mundo escutar. E ele ameaçando, ele não sei o que lá, nanana. Aí o pessoal do board falou assim, Mirelle, desliga isso, tá bom, já deu. Eu digo, não, o time escuta isso centenas de vezes por dia. É isso, todo mundo vai escutar. A gente vai escutar. Aí viram a gravidade do problema. Não, eles não conseguiram terminar o áudio. Claro. Quando terminou agressivo aquilo, ficou um negócio... E aí, disso, a gente não só resolveu o caso, mas a gente criou outras políticas para proteger os nossos analistas. Claro. A gente mudou o procedimento, porque todo mundo ficou super impactado. Isso acabou virando um case que gerou várias ações positivas. Então, ou seja, como você modula as coisas, mas não desiste. Sem dúvida. E acho que a mulher tem essa coisa da resiliência muito forte. É isso. E uma outra pergunta que eu acho que é bem importante também é formação de time. Acredito bastante na potência, né, das mulheres de formar time, porque são feitos de pessoas diversas, com perfil totalmente diferente, com experiências diferentes, mas que cada uma tem características que serão importantes para um time multidisciplinar, né? E como que você vê o papel da mulher nisso? Porque se a mulher conseguir formar um time ali muito forte, potente, que ela consiga acolher o melhor de cada um, aquele time ele vai ser muito mais homogêneo e muito mais forte. Como você vê o papel da liderança feminina ali, muitas vezes liderando homens, mulheres, enfim, times grandes, times próximos, time home office. Como que você percebe isso? Acho que a mulher acaba sendo mais focada no que aquela pessoa tem de bom e como ela extrai aquilo de bom e ela potencializa do que o que falta. Claro. Né? Eu vejo bastante isso no mercado, inclusive quando a gente vai para processos de calibragem, em outras casas, que a mulher ela tende a falar assim, tipo, mas essa pessoa é boa aqui, tá. E a gente tem, muitas vezes, o homem no lado racional, falando, mas falta isso. Sim. E a mulher, tudo bem, mas todo mundo vai faltar um pedaço. Sim. Né? Tipo, e as mulheres estão dispostas a alocar time, a desenvolver, a mudar as pessoas de área. Né? Não é à toa que você vê muitas mulheres ocupando cargos e construindo carreiras em Y, indo em posições totalmente diferentes, quando lideradas de uma forma onde a expor e a valorizar suas potencialidades. Claro. Então, acho que a mulher ela consegue enxergar, ela consegue trazer isso, ela consegue valorizar. Seja uma competência, uma pessoa que fala assim, nossa, eu estou na área de atendimento, mas eu tenho muita vontade de ir para a área de BI. Fala isso para uma mulher. Para mim, se falou, já está no meu cérebro aqui, ó. Já grudou, eu já estou lá pensando como é que eu vou fazer. E como vai fazer bem feito. Tipo, o que ela precisa fazer, como eu coloco ela num projeto paralelo, como é que eu apresento... Assim, tipo, então, acho que a mulher, ela pega isso para ela, sabe? De tipo, assim, tipo, ela incorpora. Incorpora, fala assim, como é que coloca eu ajudo? a paixão e fala, vou fazer bem feito. Não fala para mim que você quer fazer um negócio que eu vou ajudar, sabe? Sim, sem dúvida. E nas minhas pares, nas minhas relações, eu vejo muito isso. Inclusive nos nossos grupos internos de mulheres, de WhatsApp, a gente troca muito. Né? Tipo, eu tenho uma pessoa assim, essa pessoa tem vontade de migrar para essa área. E é impressionante a sororidade, né? Sororidade. Que se encontra nesses grupos. Aí a pessoa fala, nossa, eu tenho oportunidade, olha, isso aqui pode desenvolver. Então, acho que a gente é mais unida neste propósito de formar times diversos, porque a gente acolhe e a gente entende e valoriza os pontos positivos muito acima dos pontos que a pessoa tem negativo, porque a gente entende que a gente vai desenvolver aqui. E acaba motivando, né? Porque para você dar o feedback ou fazer um processo de evolução na pessoa, primeiro você começa ressaltando um ponto positivo. Exato. Senão a pessoa já se fechou e automaticamente ela acaba não escutando mais nada. Se você entra com um ponto positivo, depois pincela o que a pessoa precisa desenvolver, mas reforça o positivo, a pessoa sai dali falando, olha, eu tenho isso aqui para melhorar, mas eu sou muito boa. Então ela sai com uma motivação diferente e com isso você consegue ter uma pessoa muito mais eficiente, motivada ali no processo. Uma
uma boa pergunta, essa daqui que eu coloquei até como pauta pra gente, é como que a gente define o CX na prática? Conceitualmente, CX é Customer Experience, que é a experiência do cliente. Se a gente pegar este pacote, né, e tirar todo... Então, CX não é processo. CX não é atender. CX não é, tipo, ter um painel bonito falando que o NPS está 80, né? E eu tô cheio de caso, sei lá, no RA, por exemplo. Então, CX é, primeiro, para mim, uma filosofia. Uma filosofia e uma crença cultural que as empresas colocam dentro dos seus objetivos de negócio. Eu quero ser uma empresa customer-centric. Logo, eu tenho uma boa estrutura de experiência do cliente que permeia diversas áreas. Sim. Ou não, eu sou uma empresa drivada pelo negócio e tá tudo bem. Eu vou ter um time aqui que tá olhando, mas tudo bem, eu não preciso ter CX, né? Porque o meu drive do meu negócio, da minha estratégia, do meu momento, ele tá em outro patamar. Então, se quando a gente quer colocar CX numa caixinha, a gente acaba errando, porque a gente vai querer colocar, sabe, dentro de caixinha que vai limitar uma filosofia maior que deveria permear todos os objetivos e todas as áreas da organização. Deveria ser o centro de tudo, né? De tudo, é uma filosofia. Eu quero ser uma empresa centrada no cliente. Logo, na hora que eu contratar uma pessoa, eu vou entender como essa pessoa olha o cliente dentro da área dela, seja a área financeira, seja a área de pessoas, seja a área de atendimento, ou qualquer marketing, ou qualquer outra área. Que um grande erro também é as pessoas fazerem CX para fora e não pensarem no CX interno. Exato. Como você faz um CX se você não faz aquele CX que a gente fala vertical? Você precisa fazer ele vertical porque se seu profissional que trabalha com você na sua equipe, ela se sente acolhida, ela se sente com uma boa experiência, automaticamente ela vai também dar uma boa experiência para o seu cliente final. E como você consegue fazer isso de forma diferente e a pessoa não se sente escutada, não se sente acolhida? E você acha que ela vai dar uma boa experiência? Não vai, né? Acho que tem que começar, as empresas deveriam começar o CX de dentro para fora e aí vai ser uma cultura que vai transparecer porque é nato do time fazer o CX e viver o CX, né? Acho que quem está à frente de CX tem que estar permeando todas as áreas. Então, independente da cadeira que você ocupa, você tem que como é que está o onboarding? Sim. Como é que a gente está falando de cliente lá no onboard para os novos colaboradores? Tem que se sentir responsável por todo o processo, né? É isso. O que a gente tem de painel, de indicadores de cliente? Não é na minha área, mas eu quero saber de que a gente está olhando, como é que a gente está vendo, etc. Então, acho que o CX é um pouco disso. Eu tenho sucesso quando eu não preciso falar que eu tenho, quando eu não preciso falar que eu faço, porque isso já permeia todas as minhas decisões, a forma como eu construo o produto, a forma como eu priorizo, e menos sobre caixinhas. Isso porque, né, a gente tem muito tempo em muitas empresas. Eu não consigo te falar uma empresa onde eu atuei da mesma forma. Claro. Todas as empresas, elas se adaptam. Tem as culturas diferentes, um público diferente. O negócio é diferente, claro, né? Então, assim, é um negócio de saúde. O negócio de saúde, você tem enfermeiro, tem médico, não sei o quê. Um negócio de aluguel, você tem corretor. Então, assim, são atores diferentes dentro do processo. E quanto mais você acredita e você entende que é uma filosofia, e essa filosofia, ela se distribui, ela se acopla dentro dos modelos de negócio, mais sucesso você vai ter. Porque acho que quem é da carreira de CX, às vezes, eu sinto nas conversas e até nos processos, quando eu faço, que as pessoas querem carregar experiências anteriores e fazer funcionar no outro lugar. Como se fosse um Ctrl-C, Ctrl-V. Eu passo daqui pra cá, né? E aí são os maiores cases de insucesso. Claro. E aí a pessoa fala assim, porque no outro lugar eu fazia assim. Porque no outro lugar dava certo assim. Se você tirar isso da sua mente, se você limpar a sua mente e carregar os aprendizados que você teve no outro lugar a favor daquele novo desafio. Mais aberta pro novo. Isso, né? Tipo, acho que a gente tende a ir para um caminho muito mais saudável e, obviamente, acompanhar as mudanças, as evoluções que a gente está vivendo no mundo de sexo de uma forma mais propositiva, claro, e menos reativa, sabe? Até porque uma coisa que eu percebo que se mudou bastante, e por isso que se fala tanto de CX, quando você vai olhar, eu me recordo que eu fiz um curso há uns anos atrás aí pela FGV e fui ver e falei, nossa, mas era para isso que eu vim fazer um curso de CX? Eu já faço CX há 20 anos, né? E quando a gente foi olhar ali na prática, agora se fala muito de CX porque começou a provar que o CX ele dá resultado, inclusive financeiro, que eu acho que é um ponto bastante importante.
hoje o consumidor está muito empoderado, né? E automaticamente o consumidor estando empoderado, ele vai trocar a sua marca por uma outra que ele se sente muito mais acolhido. Então o CX agora passou a ser questão de sobrevivência. Se você não fizer CX na empresa, você não vai conseguir manter o seu cliente e você sabe muito bem o trabalho que dá para você conquistar novos clientes, enfim. Então acho que é uma cultura aí que se mudou bastante, mas ainda falta muito as empresas entenderem ali e principalmente um ponto que você falou. O CX ele não é algo aplicado para uma única pessoa e a próxima você vai rolloutar um modelo, né? Ele já prega totalmente ao contrário. A gente vem de uma indústria que tinha indústrias, depois a gente veio de um negócio, uma era de clusterização e agora vem de individualizar, né? E como você consegue, é um baita desafio. Como você percebe essa individualização para você fazer o CX e como a gente consegue aplicar ela ali? Eu sei que é um tema super difícil de falar, mas acho que é importante, né? Eu acho que você trouxe um ponto, vou pegar aqueles pontos que você trouxe, né, de tipo, as pessoas estão escolhendo, né? Tem um podcast da Consumoteca, que ele trouxe um dado super interessante. A gente continua tendo as mesmas 24 horas, dentro dessas 24 horas a gente continua usando 8 horas, é o tempo que a gente tem, em termos de, e já é bastante, né, em termos de tela e etc, Claro. etc. Só que o volume de informações, o volume de negócio cresce 4 ou 5 vezes. Este tempo não vai aumentar. Então, eu vou continuar tendo as minhas horas. Então, o consumo de informações dentro do mundo digital, ele cresce, sei lá, 2%, 3%, enquanto o consumo de outras coisas entrando cresce 40%, 50%. Isto posto, o consumidor está escolhendo porque ele não tem onde colocar mais coisas. E ele vai se relacionar com aquelas marcas que fazem sentido para ele, que se adequam à rotina dele, que se adequam ao momento dele. Porque a gente tem que, cada vez mais coisas entrando em tempo limitado aqui para a gente conseguir evoluir. Então, quando você vai fazer uma estratégia, você vai segmentar e você vai gamificar, acho que a gente tem que entender quais são os principais públicos e quais os principais comportamentos daquele consumidor com o seu produto ou com o seu negócio. E a partir disso, você criar algumas jornadas que vão pegar grandes blocos. Acho que um grande tema que se fala hoje é hiperpersonalização, sabe? Tipo do one-on-one, etc. E é super legal, e acho que faz super sentido. Mas a gente tem negócios que ainda estão muito distantes disso. Claro. E aí as pessoas se travam, porque falam assim, eu não consigo nem hiperpersonalizar, porque eu não consigo nem definir as minhas mini-personas, e é verdade. Sim. Sabe? Então, como começa? Começa com, 4, 5 perfis, entende a fundo esse perfil. Será, é uma dona de casa, é uma pessoa que faz Uber. São mundos completamente diferentes, claro. mas que se interrelacionam com um grupo maior da sua comunidade. E constrói jornadas que façam sentido para ele, se adequa ao produto dele, ele investiga ele. E tem KPIs que ajudam muito, né? Por exemplo, quando você olha uma central de atendimento, né? Você está falando de rechamada, recontato. Alguma coisa está acontecendo naquele KPI ali que a pessoa não está conseguindo se sentir acolhida a ponto dela estar discando e ligando ou fazendo, né, falando com você via WhatsApp várias vezes. Então ali você consegue achar a voz do cliente e achar que de fato tem um problema no processo, a forma que estão falando para ele não está sendo acolhedora. Muitas vezes você vai falar um não novamente, mas você vai falar um não de uma forma que ele entenda que é definitiva, né? As pessoas vão tentar ligar em centrais ou entrar em contato com centrais achando que elas vão ter respostas diferentes. E se elas sentirem ali que tem uma padronização, porque aquilo ali é um processo, mas mesmo assim você quer entender o problema dela, eu acho que isso aí pode fazer uma grande diferença. Quais são as habilidades e características que a mulher tem que naturalmente facilitam o Customer Experience? Então, bom, acho que multidisciplinaridade, né, capacidade de conectar e, né, entender vários conteúdos, né, vários processos. Acho que tem uma coisa que é protagonismo, sabe? A mulher é muito protagonista, sabe? Tipo, de accountability, sabe? Você dá pra ela, é dela, sabe? É dela, ela abraça aquilo, né? Sabe? Essa Sim, coisa, sim. assim. E acho que o outro tema que também, para mim, é super importante é liderança. Assim, tipo, capacidade, não vou até mudar o nome, liderança não, mas capacidade de influenciar, né? Tipo, a mulher, ela consegue ter uma narrativa, ela consegue criar uma história, ela consegue, e aí ela consegue se conectar e trazer várias pessoas para dentro mesmo daquela propósito. para propósito. E eu posso complementar com uma que eu acho que as mulheres ainda têm que desenvolver? Fique à vontade. Acho que, tipo, então, essas são as que a gente já manda muito bem, e acho que tem outra que é uma super oportunidade para a mulherada que está assistindo o podcast, Claro. que fala assim, nossa, que falta? As mulheres precisam se aproximar dos números do negócio.
Tipo, a gente tem muita gente muito boa e que olha os números, olha os indicadores da sua caixinha. Quanto mais a gente olhar a nossa caixinha conectada com a caixinha de receita, entender o que é EBITDA, entender o que é o Unit Economics, entender como nossa operação influencia nesse resultado, muito em linha do que você estava falando. Hoje, como que a gente gera receita? Sim. Como que a gente influencia resultado? E a gente conseguir dialogar com a mesma natureza com que a gente fala interno, com esses números externos, a mulherada tem condições de dar saltos muitas vezes muito maiores do que elas estão hoje. Então, se fosse para você dar um conselho aí para toda essa mulherada que está chegando aí para não só mulheres profissionais, sim, os jovens, né, que estão chegando nesse novo mercado de trabalho, você falaria para serem mais analíticos e tentar aproximar os números as ações dos números ali, né? Medições do que você está fazendo na prática, o quanto aquilo ali impacta em EBITDA, por exemplo. Eu acho que é menos sobre ser analítico. Porque acho que quando a gente vai para analítica, as pessoas, eu tenho que fazer PROC, tenho que... Claro, né? claro. É entender. Entender o número, entender qual que é a estratégia da empresa. É uma empresa que está em fase de crescimento? Se é uma empresa que está em fase de crescimento, quais são os principais indicadores? Quais são as principais alavancas? Porque eu sei, se a empresa está em fase de crescimento ou de escalabilidade, eu tenho que escalar minha operação. Sim. Não adianta eu aqui, querer, neste momento, estar trabalhando, sei lá, em expansão e não sei o quê, porque eu estou desconectada dos objetivos de negócio. Sim, sim. Putz, já passei dessa fase. Ou, vou dar um outro exemplo. Estou numa fase de early stage, estou começando ali. Cara, então esse cliente é ouro. Eu não estou no momento de escala, eu estou no momento de captura dos melhores feedbacks para poder ajudar a apoiar aquele negócio. E criação do produto, né? Pra você pegar feedback para retroalimentar o que tem de bom, o que tem de ruim, para melhorar. Então, assim, é entender esses números para poder entender para onde a empresa está indo e a gente conectar isso com a nossa estratégia aqui de CX. Porque o que acontece muito é, e acho que você também já viu bastante disso, que é assim, ninguém olha para CX, CX é sempre um centro de custo, né? Área de atendimento. Mas por quê? Porque a gente está na ilha. E a gente tem que entrar na ilha e estar navegando no mesmo mar, claro, sabe? No mesmo barquinho. Claro. E para a gente dialogar, para a gente conversar, para a gente debater sobre isso, a gente precisa entender. E não é complexo. É mais assustador do que parece, tá? Mas não é complexo. Se você hoje falar assim, nossa, Mirelle, por onde eu começo? Eu falei, escolhe um. Não precisa pegar, nossa, agora eu tenho que saber todo, né, o cockpit da empresa, aquele monte de número, não estou entendendo nada. Começa com um. Se sua empresa olha Unit Economics, deixa eu entender Unit Economics. Se a empresa olha EBITDA, deixa eu entender EBITDA. Mas eu acho que nós, profissionais de CX, nós temos uma missão muito grande. E aí, homem, mulher, todos os profissionais de CX ou de atendimento, né, ao cliente, relacionamento com o cliente, né, que a gente fala, tem uma missão muito grande que é conseguir mostrar o quanto isso impacta em receita, em KPI, em redução de churn. Então, a gente precisa conseguir tangibilizar, porque eu percebo que tem uma grande lacuna que muitas vezes ela não você faz muitas ações e ela não é mensurada. Então, a empresa não dá devida importância, porque muitas vezes nós, profissionais de CX, não conseguimos mensurar as ações que nós fizemos. Aí tira a área de CX para você ver como que a empresa ela vai degringolando, ela vai perdendo, né, share de mercado. Então, nós profissionais de CX, eu acredito que a gente tem uma missão muito forte, que é a gente conseguir fazer as ações e mensurar aquela ação para mostrar o impacto dela no negócio. Com certeza. O quanto o CX ele é um dos pilares mais eficientes de uma empresa, né? Com certeza. E é o mais complexo. O mais complexo. E aí, e eu concordo com você, e aí, por que muito disso, né? Porque a gente tende a ir, e aí é uma característica também da mulher, na impulsividade. Sim. A gente quer resolver o problema, né? Ou a gente quer colocar o negócio na rua. E aí a gente quer medir depois. Sim. E aí depois fica difícil pra caramba. Ou porque você já foi, já deu resultado, sabe? Então, é como a gente coordena a impulsividade pra falar assim, tá bom, o que eu vou mexer? Qual que é o ponteiro? Aí coloca o bloco na rua, sabe? Sim. Porque aí você já tem um baseline pra poder você conseguir Claro. Qual é o KPI que eu quero alterar aqui com essa ação específica? Isso. Mas eu acho que também favorece muito, a gente percebe uma mudança na indústria que hoje está se fomentando muito você errar, mas errar rápido, né? Antes, a gente, no começo das nossas carreiras, não era permitido errar. Então, automaticamente, você não era tão criativo, você tinha medo de ousar um pouco mais aí nos negócios. Hoje não, hoje a gente vem a era aí de startup, de fintechs, que se
dá mais espaço para essa criatividade. Em contrapartida, também teve os extremos. Chegou também numa era que poderia errar tudo e não mensurar nada e ser uma desorganização. E eu acho que agora começa a encontrar o equilíbrio entre o inovar, criar, mas também medir, ter governança daquilo. Como que você percebe isso? Porque é importante você fazer um teste AB, mas você não pode jogar todas as suas fichas, apostar todas as suas fichas num teste. Então, você não pode virar uma central inteira para fazer uma mudança num procedimento se você ainda não mensurou. Como que você percebe isso hoje em dia, essa questão de você poder criar e ser mais inovador, sair fora da caixa? Nas centrais de atendimento, nos relacionamentos com o cliente, você também percebe isso, essa alteração na indústria que hoje é mais permitido? Sim, acho que a gente faz bastante teste, né, em atendimento. Tem testes bobos, assim, tipo, que é rápido, assim. Sim. Será que eu tô no meu melhor horário? Se eu ampliar 1 hora do meu dia, será que eu consigo ter mais qualidade no meu atendimento? Será que eu pego casos críticos que eu, sei lá, um domingo, etc., que eu não abro? Coisas que você consegue fazer de plug and play. Eu acho que sim, a gente aumentou muito a velocidade dos testes, mas por quê? Porque a gente tem muito mais ferramenta. Então, agora Também, a gente tem claro. muitas, né, formas Sim. de você abrir e fechar a torneira. Sim. Né, que antes era muito mais complexo, Claro, né? antes era muito mais ali no... Então, assim, a gente faz muito, assim, coisa de, tipo, seleciona 2 analistas, sabe? Muda um pitch aqui, sabe? Olha uma elasticidade de um atendimento aqui. Pensa num novo processo, né? Tipo, poxa, sei lá, esses dias, vou dar um exemplo bobo que a gente fez, mas que é bem legal. A galera, tipo, putz, a gente pegou uma fila, né, classificou as palavras que levavam os clientes mais insatisfeitos, para poder já dar um atendimento mais especial para aquele tipo de cliente. Isso é 1, 2 dias, sabe? Tipo, você tem antes, você tem resultados, aí depois você volta para casa e fala assim, tá bom, agora como eu estruturo isso? Sim. Como é que eu escalo isso? Então, acho que esses pulsos, né, assim, de tipo, de teste, é bem importante porque o público está mudando, né? Você sabe que eu tenho uma experiência que depois disso, nenhum teste mais para mim, nenhuma ação para mim virou uma ação boba. Não é. Eu atendia no passado uma empresa de gás, né? E essa empresa de gás, nós tínhamos uma fila específica do atendimento, do saque, que tinha uma nota de CSAT muito baixa, né? E a gente mudava o perfil das pessoas, alterava e falava, não, o que acontece que essa nota é tão baixa? E nós começamos a fazer um brainstorm ali para poder entender e, enfim, chegamos num conceito que foi uma coisa muito simples. A gente até fez um case depois disso, mas é que a ordem do fator altera o produto, que é diferente do que a matemática fala, né? A gente, basicamente, a pessoa era uma fila que a pessoa ligava falando, reclamando do vazamento do gás e nós fazíamos um indipós, uma confirmação positiva. E a pessoa, ela ia falando já nervosa, ai, meu CPF é tal, meu endereço é tal, e a pessoa ia ficando nervosa. Nós invertemos e ela automaticamente dava uma nota ruim, porque ela entendia que a pessoa estava mais preocupada com o protocolo do que o vazamento do gás dela. E nós invertemos e a gente falou, olha, só me passa seu endereço. A pessoa passava o endereço e a gente falava, o gasista já está indo até a sua casa. Agora, para te acolher, eu vou continuar com você na linha e a gente vai continuar fazendo esse atendimento e eu vou continuar com você justamente para que a gente consiga até esperar o gasista chegar e a senhora já está em segurança. E aí você fazia aí de pós com a pessoa. Agora você me confirma seu CPF? Então você percebe que a pessoa se sentia acolhida e falava, nossa, ela poderia desligar o contato, ela vai permanecer comigo porque ela quer me acolher ali. Então a nota teve uma evolução gigantesca porque a gente simplesmente alterou a ordem de um processo, continuamos fazendo, e algo que você continuou fazendo o processo fim a fim, 100%, continuou pegando os dados, as pessoas perceberam que você estava sendo acolhedora e perceberam que você estava sendo proativa, inclusive, porque você continuava com ela na linha até o gasista chegar. Então, olha como não tem mais uma ação boba. É disso que a gente está falando quando a gente fala de CX, né? Ah, mas olha que legal, eu sou apaixonada, né? Porque olha o quanto que este processo mudou a vida daquela pessoa. Sim. Nossa, era um problemaço, ela estava super estressada, ela ficava mais estressada. Você consegue se imaginar seu filho ali, o gás vazando e alguém querendo confirmar seus dados? Eu, Mirelle, tipo, eu já estaria louca, entendeu? Sim, tipo, sim. Isso é que me dá muito tesão de trabalhar com é isso cliente. que traz a paixão do CX, né? De falar, nossa, olha como eu consegui transformar. Enfim, então acho que por isso que eu sempre comento que são pautas aí importantes, por isso que eu falo que CX é um negócio que a gente tem que olhar
o end-to-end em qualquer lugar, até nas nossas famílias, o como que a gente está tendo tempo de qualidade e proporcionando boas experiências, porque eu acho que isso aí é uma coisa que não tem preço. Qual foi o momento da sua história, da sua vida, que você descobriu, se tem a ver com a sua vida pessoal ou não, que você descobriu essa paixão em fazer CX e transformar os atendimentos por todas as empresas que você passou? Teve algum momento, uma virada de chave que você falou, é agora, eu preciso fazer, eu sou apaixonada por isso e quero fazer isso o resto da minha vida? Teve, momento wow, né? Tipo, sim, nossa, sim. chega a me dar até me emociono, mas sim, teve. Eu trabalhava na Natura, né? Trabalhei na Natura há muitos anos, e aí, mas eu trabalhava na área corporativa, etc. E aí eu fui pro campo. Foi logo no começo, assim, no primeiro ano. Eu fui pro campo, eu nunca tinha ido pro campo, né? Eu era veterinária, né? Claro. Mas eu fui pro campo. E aí eu conheci comunidades que eu não tinha conhecido. Eu conheci pessoas das mais diversas em termos de tipo de vida, sabe? Tipo, forma de viver, diferentes problemas, diferentes... rendas, culturas. E relacionamentos, né? Tipo, pessoas, né? E, gente, e a Natura, né? Tipo, é uma empresa que tem na sua essência a mulher como pilar. Sim. E as consultoras, que era na época, elas eram em sua maioria mulheres, né? Tipo, e elas, em sua maioria, elas vendiam Natura porque elas tinham diversas situações familiares que precisava de uma renda extra, mas tinha muita mulher que foi deixada pelo marido, que não sei o que lá, e que sustentava 4, 5 filhos, sabe? Tipo, enfim. Como muitas, né? Como muitas vão se identificar como, com isso, né? Como é nosso Brasil, né? Sim, né? exato. Tipo, como são as famílias brasileiras, né? Como é a gente, né? Então... Temos, se não somos nós, temos alguém na família que passou por isso. Exato, né? E aí eu pude ver o poder de um negócio impactando a vida das pessoas. Na prática, sabe? Assim, de tipo... Que legal, né? Mudando a vida, né? Aquilo me mudou, mas de uma forma tão profunda. Eu fiquei 15 anos na Natura, né? Então, e eu sempre tive isso, assim, tipo, eu fiz várias coisas, fiz barco, fiz caminhão, fui pra comunidade, fiz um monte de coisa de treinamento, desenvolvimento e tal. Mas eu nunca deixei de me encantar com como os negócios podem ser positivos quando eles estão ali conectados com a experiência do cliente em querer fazer bem. Você sabe que no Jeito agora teve um caso, e eu sou dessas que vou lá ficar escutando, vou lá ficar vendo, não sei o quê, porque aquilo, eu falo até para o meu time, assim, quando eu tô chateada, eu vou lá escutar o cliente. Pronto. Que aí eu já fico mais feliz de novo, sabe? Sim, já sei o sim, que eu tô fazendo, etc. Porque você tem paixão Porque por eu tenho isso. paixão. E aí teve uma pessoa no atendimento, o cliente falava assim, ó, eu tô aqui falando com vocês porque eu quero só agradecer porque hoje eu voltei a sorrir. Aí a gente, nossa, você conseguiu seus problemas? Ele falou, não. Eu coloquei um dente. Olha. Eu não tinha dinheiro para colocar um dente, por isso eu não sorria. Meu Então Deus. agora eu coloquei um dente, eu voltei a sorrir. E você sabe que o problema dentário é um problema, enfim, né? Tipo, mas enfim. Então essas nuances, assim, esse impacto, esse caso do gás que você falou, sabe? Você passa assim, Umbrella, é o gás, não é o gás, sabe? É a segurança, o seu bem maior que a sua família, a sua casa. É a forma como você vai olhar seu filho depois, sabe? É aquele estresse que você não vai levar para o trabalho, é o seu entorno que vem com o seu bem-estar que você voltou a ter, que acaba influenciando. Então, acho que sim, teve esse momento lá, uou, e ele nunca mais me largou. E eu já tive oportunidades onde eu não pude viver isso e eu não consegui ficar. Até falando de tecnologia, eu me recordo que a gente conversando em um episódio sobre CX, aí falou, qual é o melhor canal para o cliente ser atendido? E a gente levanta a mão e vai ali na tendência, tá tão intrínseco na sua cabeça, você fala, digital. E a resposta é não. E o autosserviço, talvez para o cliente em algum momento vai ser bom digital, ora não vai ser mais bom para o digital, e a empresa tem que estar com uma jornada fluida para ela conseguir atender o ponta a ponta ali, sem ter essa quebra de experiência, que ele tenha a mesma linguagem, que é uma grande missão que você tem aí com essa nova cadeira, né? Sim. Que ele não sinta uma quebra, uma ruptura quando ele vai falando por saque ou ele vai falar na vendas, na cobrança, Sim, né? Na CRM, comunicação. Exato, né? Campanha. Então, acho que é uma grande missão que a gente tem. Como que você percebe essa questão de multicanalidade e ferramentas digital aí para o mundo do CX? Eu acho que é isso. Eu acho que quanto mais a gente consegue ser mais inteligente nas nossas escolhas, partindo do pressuposto de eu sei o que o cliente precisa e eu vou estruturar minha operação de forma inteligente para dar àquele cliente, naquele momento, daquela forma, o melhor acesso, a melhor informação, né? Eu acho mais efetivo a gente é.
Eu acho que a grande discussão nesse tema é que quando a gente fala, e estou totalmente alinhada com você dessa questão de tipo, preciso estar lá. Mas para ser escalável, você não pode estar lá com tudo para todos, em todos os momentos. Então, como que a gente faz escolhas? Né, partindo da inteligência, para poder a operação se acoplar dentro dessas diferentes etapas da jornada. Então, por exemplo, poxa, eu tenho uma campanha super massiva, sei lá, de CRM, e eu tenho algumas dúvidas que aqueles clientes entram em contato comigo para saber sobre a campanha. Estou chutando qualquer coisa. Poxa, eu preciso colocar isso na IA generativa? Eu preciso colocar ele numa célula de atendimento? Por que eu boto um bot na própria campanha, que já tem ali as principais dúvidas, que eu já peguei aqui no atendimento e eu já sirvo ele ali, porque eu quero que ele engaje na campanha, não quero que ele entre em contato comigo para tirar dúvida da campanha, por exemplo? Sim. E aí eu não encho aqui, sabe? Então, assim, acho que tem essas escolhas estratégicas que a gente precisa fazer para poder a gente atender o cliente e, obviamente, escalar o negócio, porque as coisas estão correlacionadas. E acho que ela não é finita, acho que esse é outro ponto. Hoje, um negócio que um produto, o nível de maturidade do seu produto pede um tipo de suporte. Se o produto é mais maduro, ele está em outra etapa, já tem solução em app, que eu não preciso... Ele já tem outro momento. Sim. Né? E acho que volta naquele ponto, não se acomodar. Tem que ser uma operação viva, entender conectada com o produto, conectada com o negócio, para poder a operação ir se moldando a essas novas necessidades do cliente. Então, eu parto muito do pressuposto de como eu me sinto, porque eu sou a principal usuária. Eu, testa comigo, porque eu já sou, né, tipo... Assim, importante você viver a experiência desse cliente. Tipo, nossa, não, se eu tô com um negócio urgente, não me deixa esperando, sabe? Tipo, não me coloca uma mensagem que você é a 50ª da fila. Eu vou morrer de ansiedade, entendeu? Sim. Então, acho que tem Hoje, tempo para as pessoas está cada vez mais limitado. É isso. E, às vezes, uma mensagem numa URA que você coloca falando, olha, só faltam 30 clientes, é pior. Te gera uma ansiedade que não precisaria gerar, né? Então, até isso você precisa. A persona também, né? Como que você vai criar a persona? Você é uma mulher, um homem, você é formal, informal? Como que você vai conseguir falar? O seu posicionamento, você tem usa emoji, não usa emoji? Então, tem que estar muito ligado ao brand todo para você falar a mesma linguagem e eles sentirem parte, né, do processo e falar, poxa, eu tô falando, por exemplo, com a Fintech Jeito ali, tô conseguindo... todos os canais que eu entro em contato, eu percebo que eu tô falando a mesma linguagem com todos, né? Falando um pouquinho também da sua história e da sua carreira, teve algum momento que você percebeu que ser mulher impactou na sua carreira de CX, impactou de forma positiva ou negativa, que você viveu alguma experiência que tenha te trazido isso? Tá, eu acho que ao longo da minha trajetória, eu acho que, e como eu tenho... vou fazer 50 anos, então eu tenho algum tempo de carreira. Você viu que ela não tem medo da idade. Não, adoro. Graças a Deus. Eu tenho 2 caminhos, ou vou fazer 50 anos, eu não tô aqui, né? Então deixa eu fazer 50. É isso, é um presente poder fazer. Que vem os 60. Exato. Então, assim, acho que quando eu comecei, né, lá atrás, eu tive que me provar muito, né? Tipo, então, era um outro momento, mas o fato de ser nordestina, o fato de ser mulher, o fato de precisar aprender, né? Tipo, eu precisava entender o mundo corporativo, eu não entendia muito, etc. Mas eu tive que me provar muito, acima da média, né? Quando eu entrei no universo de startup, eu acho que ali foi o meu grande pulo do gato, sabe? Porque eu senti que o fato de, obviamente, eu ser mulher, mas eu ser nordestina, eu ter vindo para São Paulo, eu ter trabalhado numa empresa que tinha um público gigantesco, né, e navegado por diversas áreas nessa empresa, fez com que o meu olhar e a minha forma de atuar fosse muito mais ampla, né? Eu nunca me coloquei numa caixinha. E acho que isso, dentro da área de CX, somado todas as nossas competências que a gente já tem, de empatia, né, de habilidade de negociar, de influenciar... Esse olhar panorâmico. Esse olhar panorâmico, definitivamente, ele foi um alicerce fundamental, assim, para a construção, não só nesse momento, mas acho que ao longo de toda a minha trajetória. Acho que neste lugar, eu acho que sim, ser mulher foi uma grande vantagem, somada a todas essas outras questões que eu acabei desenvolvendo para poder chegar lá. Só acho que o ponto que vale ressaltar é assim, que não é fácil, né? Assim, tipo, acho que a gente olha assim e fala assim, nossa, que legal, mas não é fácil. Eu tive que me provar muito, eu ainda tenho que me provar muito, né? Não está resolvido. Sim. Eu já tenho um bom caminho
um caminho pela frente. Obviamente que hoje eu sou mais segura, tenho mais clareza das minhas habilidades, das minhas competências, mas ele é um caminho que ele está sendo construído, né? E como todo castelo em construção, né? Ele pode, né? Eu tenho que cuidar, né? Acho que Claro. assim, eu tenho que cuidar a todo momento. E acho que tem uma coisa também que a mulher tem, que acho que é importante, e que eu tenho também, que me ajudou muito, né? É de não ter medo de desafio, sabe? Assim, não ter medo de aprender. Tipo, eu já tive diversas oportunidades que eu não sabia nada. A pessoa falava assim, Mirella, bora nessa, vou aprender. Né? Tipo, então isso de querer aprender e não só querer aprender, mas realmente aprender. Realmente chegar lá e falar assim, eu já tive passagens na minha carreira que eu fiquei 6 meses estudando um determinado tema que eu não sabia e depois eu fui promovida 3 vezes nessa área, mas eu não sabia nada, né, do tema. Então, sim, ter iniciativa, se comprometer, fazer e colocar em prática, sabe? Então, sim, eu concordo com você, eu acho que é difícil, vão ter muitas lutas, mas eu acredito muito também no que você comentou, essa resiliência de falar, eu tenho um propósito, enquanto eu não buscar esse propósito, eu não vou parar, eu acho que é um ponto bastante positivo aí da mulher, porque você tem muita garra para buscar, né, o seu foco e seu objetivo. E a gente, né, como mulher, a gente lida com muitas coisas, são famílias, é filho, é casa, sabe, a gente tem isso e quando a gente entende que o nosso propósito ele é maior e que ele precisa acontecer para que todo esse entorno que tá aqui ao lado da mulher floresça também, a gente tem mais vontade ainda, né? Nós temos uma capacidade de influência gigantesca. Eu tenho 3 filhos homens. Né? Então, você vai estar formando os homens num país que a gente vê tantos problemas, né, de agressões, enfim, de como tratar as mulheres. Você está formando a índole e o caráter de homens agora que vão estar no mercado de trabalho, que serão pais, que serão maridos. E os amigos dele, Rê. Claro. E as namoradas dele, Sem sabe? dúvida. Tipo, então a gente tem muita influência no nosso entorno. E quanto mais a gente mostrar esse lado que não é um lado masculino, é um lado de potência, é diferente. A gente precisa ser potente. Não é força. Não é força bruta, né? E essa potência, ela emana e ela influencia o todo. Então, mas isso não vem sem esforço, sem dedicação nossa. Eu tenho certeza que o que eu conquistei não foi porque me foi dado, ou porque eu sou uma pessoa comunicativa, ou porque eu sou uma pessoa, né? Não, foi porque foi mérito meu de muita dedicação e muito estudo. E aí tem um sabe? gosto diferente, né? Tem um Quando gosto você olha para trás e você vê um legado, uma história tão bonita e você fala, nossa, eu conquistei aquilo com cada esforço. Cada dia que a gente tinha de cansaço, e você falava, hoje eu não quero levantar, mas eu preciso e eu vou. Hoje eu vou transformar, vou escutar um cliente, vou ver o que eu posso fazer de melhor na vida daquele cliente ali, facilitar. Então, acho que são pontos bem importantes aí que a gente precisa refletir, né? Porque, por exemplo, né, uma outra pauta que também se fala muito, o homem precisa ser provedor. Quem disse? Nós, mulheres, somos provedoras de muitas casas. Então, acho que a gente vem para quebrar um pouco desse paradigma de que o homem ou a mulher, cada um tem uma responsabilidade, cada um tem que fazer o seu. Nós temos características, mas, por exemplo, a criação do filho, a educação, o prover a casa é um papel de ambos, né? Não é uma batalha, é uma construção. É isso. Eu acho que assim, quando a gente tira esse negócio, não estamos batalhando, estamos construindo. Acho que fica tudo bem, sabe? Tipo, quando o propósito é... Tem que ter um propósito claro, né? Eu acho que é daí na que família, parte. né? Isso que a gente tá falando. Seja no trabalho, seja na família, seja na educação dos filhos, né? O que você quer? Né? Tipo, tudo não terás, né? Sim. Assim, tipo, o que te drive? O que faz você, na hora que você tiver que decidir entre A ou B, por que você vai decidir A? Por que você vai decidir B? Porque tem alguma coisa ali que está dizendo, é esse o caminho que eu quero seguir. Então, e a gente passa por muitos momentos na vida, né? Claro. Principalmente profissional. Sim. A ou B, tá alinhado ou não tá alinhado. Então, ter o que você quer na frente ajuda você... a fazer uma boa escolha. A fazer uma boa escolha. Você sabe qual é o propósito, né? Mitigar as armadilhas do caminho para que a gente não tenha que fazer alguns contornos que não precisariam, sabe? Sem dúvida. Bom, queria te agradecer imensamente. Acho que foi maravilhoso. Sua energia aí realmente irradia paixão. Se a gente puder falar uma palavra aí da Mirella, acho que é paixão por tudo que você faz. A gente percebe que é genuíno o seu, que é de dentro para fora. Então, queria agradecer muito. A gente vai trazer várias pautas extremamente interessantes, que fujam muito desse clichê. A gente quer trazer o olhar de cada mulher ali no seu segmento específico, que isso seja
seja formas de facilitar as nossas vidas, da gente conseguir entender o quanto a mulher ela é representativa e importante para o mundo, para os núcleos, para o mundo do negócio, para os núcleos familiares, o quanto a mulher consegue ser provedora e consegue transformar realmente a vida das pessoas ao seu redor, né? Então, o nosso quadro foi feito para isso. Agradeço demais sua participação e até a próxima, pessoal. Obrigada.